Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à apresentação do Orçamento Participativo do município de Oleiros. Vejo que já temos aqui algumas pessoas connosco. Queria só dar aqui mais uns segundinhos para se juntarem mais pessoas a nós. Para começar a nossa apresentação com uma introdução ao Orçamento Participativo e o significado que esse orçamento tem para o município, eu vou deixar-vos a falar convosco o nosso Executivo Municipal, Presidente da Câmara Municipal, Dr. Fernando Jorge, o Vice-Presidente Vítor Antunes e o Vereador Paulo Urbano. Boa tarde a todos. Vou dar a palavra aqui ao nosso Presidente da Câmara, Dr. Fernando Jorge. Faça o favor. Olá, Eduardo. Olá, Vítor. Olá, Paulo. Olá a todos. Um bom resto de tarde. Que seja produtiva esta reunião. Estamos aqui hoje para apresentar, de facto, o Orçamento Participativo do Concelho de Oleiros. Este orçamento foi uma promessa que fizemos para este mandato e com ele pretendemos que os nossos municípios influenciem e até decidam investimentos públicos. Em resumo, com o Orçamento Participativo, que se faz pela primeira vez em Oleiros, e penso que também pela primeira vez nos municípios aqui desta zona do Pinhal Interior Sul. Dá aos nossos cidadãos a possibilidade de poderem decidir como se devem ser investidos algumas verbas do orçamento da Câmara Municipal. Desta forma, há, assim, uma maior interligação entre os eleitos e os eleitores, e permite uma maior colaboração e cooperação entre todos. Eu espero e desejo que este primeiro orçamento participativo tenha sucesso para se seguirem outros. Muito obrigado pela vossa colaboração e passo a palavra ao vereador Paulo Urbano, que nos vai dar uma panorâmica desta forma de estar inspirada na democracia participativa. Obrigado, dava a palavra ao Paulo. Estou, Eduarda? Sim, muito boa tarde. Passo-lhe a palavra, então. Obrigado. Então, boa tarde, caro Presidente, boa tarde, caro amigo Vice-Presidente Vítor Antunes, boa tarde ao César Silva da Uirmeis, que é a empresa que está a colaborar com o município de Oleiros, neste que é o primeiro ano de implementação do Orçamento Participativo. Boa tarde também para o Luís do Gabinete de Apoio à Presidência e boa tarde, Eduarda, do Gabinete de Comunicação, por esta participação neste primeiro direto, que é também o primeiro direto que este atual Executivo está a fazer nas redes sociais. E boa tarde a todos os oleirenses que residam quer em Portugal, quer por esse mundo fora, que estejam neste momento a seguir-nos. O Orçamento Participativo, como disse o Presidente, foi uma promessa deste Executivo para este mandato e não é mais que um mecanismo de promoção da cidadania ativa e da democracia participativa e voluntária que assenta na consulta direta aos nossos concidadãos, dando-lhe a oportunidade de proporem e elegerem projetos para o nosso concelho. O Orçamento Participativo do município de Oleiros pretende ser o resultado de uma gestão participada, informada, nos termos dos princípios e compromissos organizacionais relacionados com a aproximação da administração pública ao cidadão e, naturalmente, com os valores da democracia participativa. Este ano, a situação da pandemia obrigou-nos a alterar a metodologia que tínhamos prevista para a apresentação e para a votação das propostas da edição do Orçamento Participativo de Oleiros. Iremos ter que fazê-lo com recurso à plataforma Oleiros Participa, substituindo os encontros de participação em cada uma das freguesias por uma participação através dos canais de comunicação à distância. Esperamos nós que para o ano este mesmo Executivo possa percorrer todas as freguesias
a participar e a dar a conhecer aquilo que foi o orçamento participativo do ano 2021, que é sinal que a pandemia passou e é sinal que vamos poder estar em convívio, em fraternidade com os nossos concidadãos da freguesia da Madeirã, da freguesia do Sobral, do Estreito, da Sarnada, de Cambas, do Leiros, do Orvalho, ao fim e ao cabo de todo o nosso concelho. Não deixamos de lado a participação das nossas pessoas nos processos de governação local e estamos, como sempre estivemos, dedicados à criação de condições para que se mantenha ativa e participativa na vida da sua comunidade. A adoção do orçamento participativo é sustentável pelos valores da democracia participativa constantes nos artigos da Constituição da República Portuguesa. O orçamento participativo do município de Oleiros é um mecanismo da democracia participativa que confere aos cidadãos oleirenses o poder de decidirem como deve ser investida uma parte das verbas do orçamento municipal. O orçamento participativo segue um modelo deliberativo segundo o qual os cidadãos formulam propostas e decidem sobre a realização de projetos até ao limite da verba estipulada pela autarquia, abrange a totalidade do território no concelho de Oleiros e de todas as áreas de competências da Câmara Municipal. No caso do ano 2021, a verba que está estipulada são 50 mil euros, 25 mil euros para o orçamento participativo jovem, 25 mil euros para o orçamento participativo normal. As normas do orçamento participativo relativas a cada ano podem fixar uma ou mais áreas temáticas específicas nas quais os projetos se devem enquadrar. Ao orçamento participativo é atribuída esta verba global anual a definir pela Câmara Municipal, inscrita no orçamento municipal, para financiar os projetos mais votados pelos cidadãos. A verba global referida no número anterior é fixada nas normas referentes a cada ano. No entanto, a edição do ano 2021, a realizar num contexto de pandemia, obriga-nos a alterar a nossa habitual vivência em sociedade face aos riscos da saúde pública associados a eventos que geram uma maior proximidade entre as pessoas. Por isso, apelo, não deixem de apresentar as vossas propostas de investimento, digam-nos o que gostariam de ver construído nas vossas localidades para benefício de todas as pessoas que escolhem Oleiros para viver, para visitar ou para trabalhar. Os nossos serviços e as diversas juntas de freguesia estarão disponíveis para ajudar todas as pessoas que pretendem inscrever-se na plataforma digital do Orçamento Participativo de Oleiros a apresentar a sua proposta, votando também por meios eletrónicos nos projetos que considerar mais viável e prioritário para o nosso concelho. Contamos convosco. Reafirmamos o empenho da Câmara Municipal de Oleiros em criar estratégias que mantenham a participação ativa das pessoas na vida pública, favorecendo a propagação de valores e das práticas da cidadania democrática. Os melhores projetos nascem sempre de uma mente sonhadora e o orçamento participativo de Oleiros visa sempre apoiar os sonhos de todos os oleirenses, procurando consensos e participação de todos e de todas. Bem-haja pela vossa participação e que esta apresentação que seja uma apresentação profícua, com resultados, e um grande abraço para todos que nos estão a ver. Obrigado. Obrigada, Sr. Paulo, pelas suas palavras. Sr. Vítor, se quiser acrescentar alguma coisa para finalizar. Obviamente que não me irei alongar nas minhas palavras, não quero correr o risco de estar a repetir aquilo que já foi dito, mas de qualquer forma queria saudar os meus colegas do Executivo, o Sr. Presidente e o Vereador Paulo Urbano, os restantes intervenientes nesta apresentação e, claro, todos os oleirenses que residam no Concelho de Oleiros presentemente, os que estão fora, por essa Europa fora e pelo mundo fora, um abraço de amizade. Dizer-lhes que, de facto, hoje é o culminar de um processo que já tem alguns meses. Enquanto membro do Executivo e Vice-Presidente da Câmara, considero-me hoje uma pessoa satisfeita por termos chegado a este ponto deste processo. E o apelo que faço é que todos, de facto, todos os oleirenses aproveitem, participem
e apresentem as suas ideias para este orçamento participativo, porque é com esse intuito e é nessa perspectiva que ele foi criado pelo atual Executivo. Portanto, fico expectante a ver de facto quais são as ideias e os projetos que vão ser apresentados e que irão usufruir deste primeiro orçamento participativo. Um abraço para todos. Obrigada, Sr. Vítor. Obrigada ao nosso Executivo por esta introdução. Despedimos-nos agora de vocês, com licença, para darmos palavra aqui ao César Silva, da Wire Maze, que nos vai falar sobre os traços gerais de um orçamento participativo. Portanto, até já que é o nosso Executivo. E vamos então trazer para a emissão o César, que nos vai falar de uma forma breve também os traços gerais de um orçamento participativo. Boa tarde, César. Olá, viva, boa tarde. Antes de mais, agradecer ao Oleiros a oportunidade que nos deu de poder trabalhar convosco e de trazer esta prática do orçamento participativo também para todos os oleirenses. Muito obrigado também, portanto, ao Sr. Presidente da Câmara, Dr. Fernando Marques Jorge, ao Sr. Vice-Presidente, Vítor Antunes, e ao Vereador Paulo Urbano. Agradeço também à equipa de Oleiros, na pessoa do Luís Mendes, mas a toda a equipa que desde o primeiro momento também esteve connosco a trabalhar e vai ter agora o árduo trabalho, para o qual já dou, desde já desejo boa sorte, que é levar à prática o orçamento participativo aí no município. O orçamento participativo, exatamente qual é o problema que abarca? O problema é genérico de uma democracia representativa. As pessoas muitas vezes estão fartas de só participar de 4 em 4 anos. E, portanto, há algum cansaço nesse regime de participação. É óbvio que também o oposto também é verdade. Ninguém quer ser voz ativa de todas as decisões, as múltiplas decisões que são exigidas no dia-a-dia aos municípios. Portanto, há que haver um intermeio. O orçamento participativo surge assim como um processo, uma metodologia. Não é um objetivo e um fim por si só, mas é uma metodologia de democracia participativa que permite ao cidadão definir o destino de orçamento público. A sua gênese remonta a 1983, no Brasil, no município de Pelotas, com o presidente da Câmara, Bernardo Sousa, que fez, mediante, portanto, após as ditaduras que o Brasil viveu, surgiu muito o conceito de haver uma democracia mais participada, onde se ouvisse o cidadão mais ativamente sobre os destinos do que seria a sua região e os dinheiros, como é que eram gastos os dinheiros da sua região. Bernardo Sousa levou e iniciou alguns processos de consulta pública. Mais tarde, em 1988, em Porto Alegre, com o presidente Dutra, estabeleceu-se este mecanismo separado em 2 fases grandes, portanto a fase de deliberação e a fase de execução. Fase de deliberação é a fase onde o próprio cidadão apresenta e discute as regras, apresenta as propostas, delibera, discute sobre as prioridades das mesmas, existe um estudo da execuibilidade da mesma e, posteriormente, vota para perceber e prioritizar quais serão as propostas a implementar com base no orçamento que está adstrito a este processo. Ora bem, estamos a falar de devolver o poder, entre aspas, ao povo. Não é que ele não alguma vez o tenha deixado, mas é devolver um poder mais imediato, de uma decisão mais imediata. Ressalvo também que em 1996, na conferência em Istambul, o Habitat II da ONU, o orçamento participativo foi
identificado como uma prática bem-sucedida da gestão local. Está identificada pela ONU como uma das 40 melhores práticas de gestão urbana existentes a nível mundial. O Banco Mundial tem adotado esta prática de orçamento participativo e dinamizado esta prática no mundo inteiro. Em Portugal, qual é o panorama? Daquilo que eu tenho noção e conhecimento, há pouco o Sr. Presidente falava da região, eu na região não conheço nenhum orçamento participativo, pelo menos municipal. Existem orçamentos participativos das escolas, portanto, do ponto de vista das escolas, que existe no país todo. Agora, do ponto de vista municipal, não existe. Em Portugal, começaram os orçamentos participativos em 2003, com Palmela, mas ainda num sentido e numa ótica não deliberativa, portanto, consultiva. A grande diferença é que identificavam os problemas, o cidadão identificava prioridades, mas a decisão final era sempre do Executivo se era aquela a prioridade ou se era alterada. O deliberativo, que é o método que vem sendo aplicado em Portugal desde 2008 com Lisboa e que Oleiros decidiu seguir, é um método em que o cidadão, a prioridade que definir é a prioridade que vai ser executada. Ok? Para terem uma noção, em 2008 havia cerca de 20 autarquias e 4 juntas de freguesia que já tinham experimentado uma forma ou outra de orçamento participativo. Neste momento estão identificados mais de 1.600 orçamentos participativos ativos no país. Obviamente que temos que contar que existe um orçamento participativo nacional, somos um dos únicos países do mundo, e salvo erro o primeiro, que apresentou um orçamento participativo nacional com este tipo de configuração. Temos um orçamento participativo nacional jovem também. Existe orçamentos participativos a nível escolar, e isso já cria alguma dinâmica desde cedo para os nossos jovens. A nível mundial existem muitas filosofias, o conceito é sempre o mesmo, ou seja, um orçamento participativo é um processo de pessoas para pessoas com pessoas. Mas existem muitas filosofias, ou seja, quem é que pode participar, desde logo em termos de idades. O Luís vai nos poder depois explicar um bocadinho melhor e entrar em detalhe aqui do orçamento participativo, o que é que foi definido para Oleiros, mas desde logo a idade. Há orçamentos participativos mesmo a nível nacional a começar aos 6 anos de idade, outros só começam aos 16, outros aos 18, e temos, inclusive, pelo menos um orçamento participativo nacional, a nível nacional, que é sénior, ou seja, só votam as pessoas com mais de X idade. Há orçamentos participativos em que votam apenas as pessoas da localidade, há orçamentos participativos em que toda a gente pode votar, uns casos só residentes. Temos alguns casos em que e até os extraterrestres são convidados a participar desde que residam no concelho. Temos também temáticos, orçamentos participativos temáticos. Há autarquias que têm optado por um leque mais alargado de temas, outros que tentam motivar o cidadão a que apresente propostas e ideias para áreas que a autarquia quer destacar. Estou-me a lembrar, por exemplo, quando em Guimarães fizeram um orçamento participativo mais para a área do ambiente e da sustentabilidade. Lisboa também tem um orçamento participativo mais focado nessa área, mas há outros casos e outras necessidades que podem ser, lá está, uma mesma filosofia, ou melhor, um mesmo conceito, mas várias filosofias de implementação. Do ponto de vista de dinheiro, o senhor vereador já o disse, aqui vocês têm 50 mil euros. Há autarquias que têm muito mais, há autarquias que têm menos. Não é uma questão de dinheiro, é uma questão de processo. Eu insisto muito, e nós insistimos muito, o orçamento participativo é um instrumento pedagógico para com o cidadão e para com a cidadania. É um instrumento que faz-nos crescer enquanto cidadãos, ajuda-nos a criar pessoas mais envolvidas na sociedade e, portanto,
Há orçamentos participativos que têm, e para dar um exemplo, Valongo, que é um dos grandes exemplos nacionais, começou com 10 mil euros. Hoje em dia tem 200 mil, mas começou com 10 mil. Já ao contrário, a nível internacional, por exemplo, Paris tem 100 milhões de euros ano. E, portanto, não podemos comparar, e essa é uma situação que eu apelo, é que evitem comparações de o orçamento participativo, o meu versus o orçamento do Conselho ao lado. As realidades tipicamente são diferentes, os orçamentos municipais são diferentes, não podemos comparar o orçamento municipal de uma Câmara como Paris, de um orçamento municipal de uma Câmara como Oleiros. Não podemos comparar Oleiros, muitas vezes até com o município ao lado. Ok? Em termos de métodos de votação, existem várias filosofias também a nível internacional. A maioria das filosofias opta por permitir a votação em múltiplo canal, ou seja, se a pessoa prefere votar presencialmente, venha às sessões presenciais e vote. Se quer votar online através do site, pode votar no site. Se quer votar nos SMS, usando o seu telemóvel, pode votar por SMS. O Luís depois vai poder entrar naquilo que são as escolhas que o Oleiros fez. Há também várias metodologias, um voto, vários votos, votos negativos, votos ponderados. Há diferentes metodologias com base como é que se encaixa ao longo do ano as fases e, portanto, se é feito mais cedo ou mais tarde no ano, considerando até a população que afeta. Por exemplo, um orçamento participativo jovem tipicamente tenta alinhar mais com ou tem que ter atenção com os calendários escolares. Um orçamento participativo municipal tem que ter mais atenção com a própria aprovação do orçamento que é realizado no final do ano. Há aqui várias formas de implementar e até do tempo que depois dá para fazer no ano seguinte. Se temos propostas com menor valor, tipicamente um ano chega para implementar, como devem compreender, quando temos propostas que chegam a orçamentos participativos que são de 100 mil euros para cima, provavelmente um ano não chega para implementar. É preciso 2 ou 3 anos para fazer essas implementações. Portanto, eu resumo isto para termos uma ideia, que é sempre, há um conceito e esse conceito nós não o devemos perder. O orçamento participativo é das pessoas para as pessoas. Não deve potenciar usufruto próprio nunca, ou de uma coletividade A ou pessoa B. Essas são as coisas que devem estar previstas em termos de normas e regulamentos para que nunca tal aconteça. Mas posso-vos dar inúmeros exemplos a nível nacional que têm acontecido. Desde logo, por exemplo, tivemos uma aldeia natal que ganhou em Ceia, que teve um sucesso enorme numa pequena aldeia de meia dúzia de centenas de pessoas, que cativou muitas outras pessoas a visitar essa aldeia natal, inúmeros parques infantis, um projeto muito giro promovido por crianças em Valongo, com bolas de basquete para todas as crianças do ensino básico, inúmeras salas Snusland para crianças com problemas de percepção e, portanto, com algumas dificuldades e que precisam desse tipo de salas sensoriais, parques caninos, parques de merendas. E eu lembro-me que num orçamento participativo sénior que acompanhamos, exatamente um dos projetos era ter o parque de merendas para eles poderem sentar, as pessoas, e conviver, algo tão necessário nestes dias que hoje em dia também corremos. Pistas de atletismo e patinagem, Scout Park para os escoteiros, foi um dos projetos que ganhou aqui, por exemplo, em Ovar, onde resido, skate parks, projetos relacionados mais imateriais com reciclagens e bullying, que ganhou, por exemplo, aqui em Gaia, ou até um dos meus projetos preferidos a nível nacional, um parque de magnólias que ganhou em Águeda. Um parque que
espero eu, possa vir a ser um polo de atração turística enorme para o concelho, algo que o município e o executivo à partida não tinha como ideia, algo que nasceu e surgiu do cidadão. E é essa parceria, essa construção que o orçamento participativo dá, e é de louvar os municípios que arrancam e apostam neste instrumento de democracia participativa. A nível nacional nós temos muitos exemplos, como estes que eu falei, de projetos implementados, temos muitos exemplos de orçamentos participativos cujos processos estão reconhecidos a nível nacional com diversos prémios, que estão conhecidos a nível internacional, como é o caso de Valongo e Águeda, que têm prémios no âmbito do Observatório Internacional da Democracia Participativa, e estas redes também são redes de aprendizagem para que o orçamento participativo seja mais uma peça importante, mas mais uma peça em toda a rede e todas as funcionalidades e todas as ações de participação pública que o município já tem e que eu acredito que são inúmeras. Termino dizendo que apenas que estes processos são muito bons, mas eles não existem sem as pessoas. É preciso haver a participação. Este é um ano crítico porque estamos a arrancar em ano de Covid. Foram tomadas por Oleiros as precauções para que possa haver participação e, ao mesmo tempo, toda a segurança para quem participa. E estou imensamente desejoso de perceber o nível de participação e as ideias fantásticas que os oleirenses vão poder apresentar neste orçamento participativo, neste novo instrumento que o município lhe está a colocar nas mãos e que é um instrumento de muita responsabilidade. Estamos a falar de que o município deu ao cidadão a responsabilidade de propor e de decidir uma parte do orçamento público, e isso é muita responsabilidade. Mais uma vez, muito obrigado, Oleiros, por nos ter dado o prazer de poder estar a trabalhar com vocês e faço votos que o processo decorra o melhor possível. O som. Falta o som. Já está, agora sim. Obrigada, César, pela sua participação e por este esclarecimento. E vamos agora, em princípio, poderemos ainda recorrer ao César aqui no final da nossa apresentação. Nós vamos ter um momento de perguntas e respostas em que basta, aqui na secção dos comentários, fazerem a vossa pergunta para termos depois a ajuda também do César e do Luís, que vai entrar já a seguir, para esclarecer. Até já, César. Obrigada. Obrigado, eu. Vamos agora para a parte final da apresentação do nosso orçamento participativo, em que o Luís Mendes vos vai explicar tudo o que precisam de fazer para participar no orçamento participativo, como podem fazer, portanto, de uma forma muito simples, e peço-vos também que fiquem por aí para no final poderem colocar as vossas perguntas. Luís, olá, dou-te a palavra. Olá. Boa tarde. Olá. Boa tarde a todos. Boa tarde ao Sr. Presidente, ao Executivo, ao Sr. Vítor, Vice-Presidente, Sr. Vereador Paulo. Obrigado, César, pela excelente apresentação e pela colaboração que tem prestado aqui ao município e todo o apoio que a Wiremaze tem dado também aqui nesta temática do orçamento participativo. Olá, Eduarda, mais uma vez. E obrigado a todos os que estão a assistir, sejam bem-vindos. Já foi dito aqui muita coisa, já se falou muito e muito bem de orçamento participativo. Não irei também aqui alongar-me muito, porque de facto já se falou genericamente. Irei apenas falar aqui algumas questões mais pormenorizadas, de facto, do nosso orçamento participativo, do orçamento participativo de Oleiros, que obviamente tem aqui alguns
pormenores que são interessantes e que penso que os municípios oleirenses também estão curiosos de perceber, alguns municípios de perceber como é que isto funciona e o que é necessário fazer, quando é que vamos fazer, como é que vamos fazer. Portanto, eu vou passar aqui a uma apresentação para me ajudar. Portanto, esta é a primeira edição, 2021-2022, logo por aqui. Alguns já estarão certamente a questionar 2022, porquê, não é? Portanto, iremos ver também mais à frente. Portanto, este processo é um processo que iniciou agora, no início de 2021, e a execução do resultado do orçamento participativo será depois implementado em 2022. Este projeto do orçamento participativo do município de Oleiros já é um projeto, e como também já foi dito pelo Executivo, que já está em mente para dar o pontapé de saída há bastante tempo. Já estivemos com o projeto para arrancar no ano de 2020, contudo, esta situação de pandemia também nos deixou aqui um bocadinho de pé atrás, porque obviamente a ideia dos orçamentos participativos e destes instrumentos é que haja de facto uma participação da população, que haja uma interação do público diretamente, e não tanto através destas plataformas. Não é que haja problema, mas seria muito mais interessante estarmos com as pessoas aqui na Câmara Municipal ou nas juntas de freguesia, e é diferente aqui a interação com a população. Tentámos adiar, tentámos ver o que é que iria acontecer. Portanto, estamos um bocadinho idênticos ao ano passado. A pandemia não nos deixa fazer estas apresentações em público como gostaríamos, mas cá estamos e vamos dar aqui então início à apresentação. Então, o que já foi aqui falado, não é? O que é um orçamento participativo? Muito rapidamente, não vou alongar aqui muito neste assunto. Portanto, é um mecanismo que tem regras, não é? E que permitem aos cidadãos apresentar propostas, os próprios cidadãos votarem nessas propostas e ver, obviamente, as pessoas podem ver depois as propostas mais votadas, transformadas em projetos e implementadas depois pelo Executivo e pela Câmara Municipal. Portanto, basicamente, muito rapidamente, e pelo que já foi falado, isto em três linhas é o que é um orçamento participativo. E porquê é que se faz um orçamento participativo? Qual é o objetivo de termos, ou dos municípios, ou as escolas, ou outras entidades? No nosso caso, qual é o objetivo e porquê é que fazemos orçamentos participativos? Bem, a ideia, e como também já foi dito pelo César, e muito bem, é envolver as pessoas, envolver a população aqui na governação pública, no nosso caso, na governação local. Portanto, e ao mesmo tempo podermos ir também ao encontro das necessidades das pessoas. Portanto, como também já foi referido, de um lado, colocamos as pessoas a gerir, digamos assim, o dinheiro, esta verba alocada, e vamos também ao encontro daquelas necessidades, das ideias que as pessoas têm. Para podermos lançar e para podermos avançar com o orçamento participativo, obviamente que o município e o Executivo, num momento já prévio, não é? Portanto, já há um tempo a esta parte, isto são processos que demoram algum tempo a preparar, teve de criar aqui instrumentos regulatórios, nomeadamente o Regulamento do Orçamento Participativo de Oleiros, e, consequentemente, porque neste está estipulado, um documento de normas. Estes dois documentos podem ser consultados neste site que está já no ar há algum tempo, que é o op.cm-oleiros.pt, do Orçamento Participativo, e que vos irei também depois mostrar muito brevemente mais à frente. Agora perguntam o que é isto, um regulamento, um documento de normas.
Portanto, isto é muito simples. O regulamento é um documento firme, é o documento geral do orçamento participativo, que com alguma dificuldade, não é impossível, mas com mais dificuldade, se podem fazer alterações, não é essa a ideia, o regulamento é mais fixo, é o documento, digamos que mãe. E nesse regulamento está previsto, então, que seja criado um documento de normas, e esse sim é um outro instrumento que nos permite, o que permite à Câmara Municipal, de ano para ano, do orçamento participativo em orçamento participativo, com alguma facilidade, ir fazendo aqui alguns ajustes, caso considere necessário. Como, por exemplo, se no próximo orçamento participativo o Executivo decidir que, em vez de serem 50 mil euros, são 100 ou 75, o documento das normas, com facilidade, pode ser ajustado, e em vez de estarmos com um processo burocrático a alterar o regulamento, com facilidade alteramos as normas. Portanto, isto só um exemplo para perceberem porque é que existem estes dois instrumentos, e podem consultar toda a informação relativamente ao orçamento participativo de Oleiros no site onde estão estes dois instrumentos. Então, e como é que isto se processa? É simples. Um município tem uma ideia, pode ser de agora, pode ser uma ideia já de longa data, pode ter surgido esta noite num sonho, transforma, agora com o orçamento participativo, transforma essa ideia numa proposta, submete a sua ideia numa plataforma que eu já vou falar mais à frente, e se tudo correr bem, se tiver as condições ideais para que possa ir para a votação e para que tenha o legítimo enquadramento, e se for a proposta mais votada, obviamente essa pessoa ou esse cidadão verá a sua ideia, que tanto já há muitos anos que ansiava ver aqui no concelho ou na sua freguesia ou o que for, transformada em projeto. Portanto, muito genericamente é o processo do orçamento participativo, é este. Portanto, o nosso orçamento participativo de Oleiros segue aqui dois processos que são paralelos, ou seja, eles estão os dois estipulados no regulamento. As regras são praticamente iguais, as regras quer do orçamento participativo jovem, quer do orçamento participativo geral, as regras são praticamente iguais. A única diferença, de facto, são aqui as idades. Portanto, o jovem, quem pode participar e apresentar propostas no orçamento participativo jovem são cidadãos com idades compreendidas entre os 16 e os 24 anos, inclusive. O orçamento participativo geral são cidadãos com idade igual ou superior a 25 anos. Portanto, neste caso, a única diferença, de facto, são as idades, e o Executivo disse que são, como já foi referido também atrás pelo vereador Paulo, nós vamos alocar 25 mil euros para a população mais jovem e 25 mil euros para a população com mais de 25 anos. Portanto, nos restantes parâmetros, os processos são semelhantes. E a quem é que o orçamento participativo se destina? Portanto, todos os municípios do nosso concelho que tenham recenseamento eleitoral cá no concelho de Oleiros. Este parâmetro é válido para a entrega de propostas, como também para a votação. Ou seja, quem pode entregar propostas, submeter propostas na plataforma, tem que ser recenseado cá no concelho de Oleiros, e a votação também, de igual forma, só pode ser feita por municípios com recenseamento eleitoral. No caso específico dos jovens com idades compreendidas entre os 16 e os 17 anos, que à partida não estão em idade ainda de ter o recenseamento, à partida, será criada uma plataforma que permitirá criar aqui uma pré-inscrição que permitirá depois nós conseguirmos validar a residência desse jovem.
qual é o âmbito territorial do orçamento participativo? Portanto, neste orçamento participativo de 2021, o âmbito territorial é todo o território do município de Oleiros. Portanto, no documento das normas e no regulamento que está implícito é que o âmbito territorial é todo o concelho. Eu vou-vos dar um exemplo. Se daqui a um ano ou daqui a 2 anos o Executivo decidir, não, este ano vamos cingir o orçamento participativo ao largo da Igreja Matriz. Vai ao documento das normas, altera e deixa de ser todo o território do município e é o largo da Igreja Matriz. Ou pode ser a freguesia A, B, C ou D. Portanto, neste orçamento participativo, o âmbito territorial é todo o concelho. Todas as propostas que forem entregues têm que ter aplicabilidade nos limites administrativos do concelho de Oleiros. O âmbito temático, como é a primeira edição, o Executivo decidiu abrir o leque a todo o tipo de propostas e então o que está realmente aqui elencado, e é também o que está elencado no documento das normas, é uma série de áreas temáticas: democracia e cidadania, solidariedade e coesão social, ecologia, ambiente e energia, cultura e arte urbana, educação e juventude, património material e imaterial, desporto, saúde e bem-estar, mobilidade, qualidade de vida, inovação e empreendedorismo. Portanto, aqui o leque está completamente aberto. Parece-me a mim, e pareceu também ao Executivo, que estas áreas temáticas são bastante abrangentes. Portanto, neste primeiro orçamento participativo, haja criatividade. Portanto, como disse também, para o âmbito territorial, aqui, se num outro orçamento participativo o Executivo decidir que o âmbito temático ou as áreas temáticas são, por exemplo, só o desporto, saúde e bem-estar, pronto, chega ao documento das normas, altera-se. Portanto, isto em cada ano pode haver alteração. Este orçamento em concreto vai ter todas estas áreas temáticas podem serem apresentadas propostas em todas estas áreas temáticas. Portanto, isto tudo tem fases e estão regulamentadas e temos que seguir estas fases e estes períodos. A primeira fase é a preparação e a divulgação, que é onde estamos neste momento, que é de 1 de janeiro até 31 de março. Depois haverá posteriormente, a partir de 1 de abril, será quando se dará início à recolha, neste caso à entrega por parte dos cidadãos das propostas, e onde se poderá dar início às assembleias participativas. Mais tarde, a partir de 1 de junho, passará o município a fazer uma análise técnica das propostas já entregues. Aqui pelo meio, entre o ponto 3 e o ponto 4, entre a análise técnica e a votação, haverá aqui, portanto, se repararem, de 6 de julho a 9 de outubro, vai há algum tempo. Portanto, é o período onde se deixa para aqui aquelas burocracias das reclamações e da análise das reclamações, e onde poderá haver aqui necessidade de intervenção. Pronto, no mês de outubro, feita a análise técnica, passam as propostas à votação. As propostas mais votadas até ao valor do estipulado, é feita a apresentação pública, portanto, desses projetos. Só aqui muito rapidamente falar das fases. Portanto, nesta primeira fase, o que já foi feito até agora foi a constituição aqui de comissões, comissão de supervisão e a comissão de análise e acompanhamento. Neste caso, a supervisão é uma comissão mais, como o próprio nome indica, que irá supervisionar todas as fases do processo, que é composta por elementos da Assembleia Municipal. A comissão de análise e acompanhamento será a comissão que irá
fazer de facto a avaliação e a análise das propostas entregues e que irá ajudar os municípios a fazer alguns reajustamentos se for caso disso. Já foi feita a criação dos tais instrumentos de participação, que também já vimos como é o site. Portanto, neste momento temos já este site em funcionamento e é através dele que tudo, ou praticamente tudo, pode ser feito, a submissão de propostas e também como depois no processo de votação, a votação também poderá, não só por lá, mas também poderá ser feita através da plataforma. Este site também já foi criado agora no período de preparação e divulgação. A definição do documento de aprovação das normas, que também já falámos lá atrás. A definição do montante também já foi aqui referido várias vezes, portanto 50.000 euros, 25.000 euros para o orçamento participativo jovem e 25.000 euros para o orçamento participativo geral. E, por fim, que é a fase onde estamos neste momento exato, o processo de divulgação junto da comunidade. Portanto, nós já tivemos alguma divulgação também por parte da Câmara Municipal nas redes sociais e no nosso site. Portanto, mas neste momento estamos realmente a fazer a apresentação mais oficial e a explicar qual é mais a fundo como é que funciona o nosso orçamento participativo. Na segunda fase, na recolha de propostas, portanto, este processo é feito de forma digital, pode ser feito através da plataforma digital, através do site, que eu depois também vou mostrar, onde as pessoas têm de se registar com todos os dados e poderão depois submeter lá as suas propostas. Por outro lado, em datas a definir, portanto, iremos depois definir essas datas e serão divulgadas, poderão ser feitas a entrega de propostas também em assembleias participativas. O que é isto? O que é que são assembleias participativas? São de facto assembleias onde estarão presentes os técnicos da Comissão de Análise e Acompanhamento e também alguns da Supervisão, onde poderá estar eventualmente o Sr. Presidente ou alguém da Câmara Municipal, e são de facto, será um local que é previamente definido e anunciado, poderá ser na junta de freguesia, numa junta de freguesia, poderá ser na biblioteca, poderá ser ao ar livre. Portanto, serão criadas algumas assembleias participativas no sentido de dar possibilidade àquelas pessoas que têm mais dificuldades em manusear as plataformas digitais poderem submeter através da Assembleia Participativa, nós podermos dar uma ajuda em submeter as propostas. Podemos criar ali também um debate público, esclarecer dúvidas. Portanto, a ideia, se o Covid nos permitir, será criar algumas assembleias participativas. O bom até seria uma por junta de freguesia, isso era muito bom. Pronto, e criar ali um debate público, esclarecer as pessoas, ajudá-las a submeter as propostas, esclarecer dúvidas. Portanto, nas assembleias participativas servem também para outras coisas, mas o essencial será para isto. Portanto, estamos a falar nesta situação da recolha e entrega de propostas. Cada participante, cada eleitor só pode apresentar uma única proposta. A terceira fase, que está relacionada com a análise técnica, que é feita, obviamente, pela Comissão de Análise e Acompanhamento, é feita neste período entre 1 de junho e 6 de julho, sensivelmente um mês para serem analisadas as propostas. Obviamente, tentaremos em assembleias participativas ou até de outras formas que as propostas sejam, que os municípios que entreguem propostas e possam ser, até quando chegam a esta fase de análise, já haja ali alguma preparação. Portanto, os técnicos podem dar ali algumas dicas, deve ser desta forma, deve ser daquela, portanto, mas
Passando aqui à questão do que faz a Comissão de Análise e Acompanhamento nesta fase, de facto é apenas verificar quais são as condições da elegibilidade ou da não elegibilidade da proposta. Portanto, tudo isto está no documento, no regulamento. Portanto, obviamente que não podem depois consultar e está tudo lá espelhado, mas muito rapidamente, obviamente que para serem elegíveis têm que se inserir no quadro de competências da Câmara, não é? Há muitas coisas que podem ser propostas que podem não ser da competência da Câmara, não é? Que sejam suficientemente específicas ou que estejam de facto delimitadas aqui ao território do município, obviamente não chegam ao montante financeiro que está definido e que já falámos, que sejam compatíveis com outros projetos, outros planos municipais, portanto, tem aqui uma série de critérios que têm de ser cumpridos, portanto, tal como a não elegibilidade, portanto, tem que ter todos os dados necessários, se não forem inovadoras e diferenciadoras para o Conselho, também não são elegíveis, não podem contrariar os regulamentos que já estão, nem nenhuma legislação em vigor, claro, obviamente. Também não são elegíveis propostas que configurem a venda de serviços para aquelas entidades concretas, estejam já a ser executadas ou que estejam já no plano de atividades municipal. Portanto, se já é uma intenção do Executivo, não fará também grande sentido que seja proposto aqui no orçamento participativo, que sejam muito genéricas, portanto, que não muito abrangentes, não sejam muito específicos nem objetivos, portanto, não tenham ali uma maturidade, ou que não sejam execuíveis. Também pode haver alguma proposta que pode tecnicamente não ser execuível, que tenham custos de manutenção e funcionamento muito elevados, que não seja viável depois o Executivo, a Câmara Municipal, estar constantemente aqui com uma manutenção e a suportar financeiramente a proposta e o que foi proposto. Portanto, que a sua implementação beneficie direto ou indiretamente a alguma entidade ou a alguma pessoa, também não pode ser, ou que tenha sido entregue fora do prazo. Portanto, todas estas fases estão especificadas no regulamento, podem consultar no site e aconselho. É um regulamento simples, de muito fácil leitura. No ponto 4, temos então já o período da votação, após ser feita a análise técnica e aqueles períodos de reclamação e de ajustes e dos cidadãos verem com os técnicos qual é a melhor forma de submeter a proposta, pode ser assim, não pode ser assim. Passamos então à fase de votação, que é aqui no mês de outubro. E como é que pode ser feita? Na página do orçamento participativo, que já falámos, pode ser, quando abrirem a página, vão aparecer lá as propostas que passaram à fase de votação. É feita a filtragem pelos técnicos, pela comissão, faz a filtragem das propostas que têm ou não viabilidade para avançar e passam a esta fase de votação. Esta fase de votação, então, pode ser, as pessoas conseguem consultar os projetos que estão à votação na página e podem votar. Podem depois votar também através de mensagem. Será depois disponibilizado um código específico para escrever na mensagem, que significa que está a votar naquela proposta. Pode ser feito um voto presencial na Câmara Municipal ou depois nas juntas de freguesia, que será feito, basicamente é assistir a pessoa a fazer um voto que será feito na plataforma. Apenas ajudamos a pessoa a fazer o login e a entrar nas plataformas digitais. Portanto, este ponto também é importante. Cada participante apenas tem direito a um voto e a obrigatoriedade de escolher pelo menos 3 propostas. Portanto, isto aqui, a ideia de obrigatoriedade de escolher 3 propostas
é um bocadinho também para evitar aqui, esta palavra é um bocadinho forte, mas para evitar aqui alguns lobbies e que votem todos em massa naquela proposta. Portanto, assim, se tivermos a obrigatoriedade de escolher pelo menos 3, pelo menos haverão 3, a pessoa pode votar, quer votar naquela, mas depois também tem que escolher mais 2. Portanto, evitamos aqui que haja essa situação. Portanto, como já disse no início, portanto, a votação também é restrita aos cidadãos que tenham recenseamento eleitoral no Concelho de Oleiros, e os cidadãos os mais jovens, com 16, 17 anos, a mesma situação, poderão também votar na plataforma. Contudo, terá que haver aqui uma pré-inscrição antes da plataforma para que consigamos validar a residência destes estudantes. Por fim, e esta depois é a parte mais interessante, depois de estar feita a votação, e essa votação pode ser acompanhada no site, neste site dedicado, é possível depois vermos ali as votações em cada proposta a subir, e conseguimos ir acompanhando quase em direto como é que estão as votações das propostas mais votadas. Por fim, ali no início de novembro, pronto, dentro desta data de 1 a 30 de novembro, será feita a apresentação pública dos projetos vencedores, quer do Orçamento Participativo Jovem, quer do Orçamento Participativo Geral. Pronto, e os projetos que forem os mais votados, os projetos vencedores, são, obviamente, neste momento, em novembro, inseridos no Orçamento do Executivo Municipal para 2022, para serem, como disse logo no início, depois executados no ano 2022. Portanto, basicamente é isto. Não tenho muito mais a dizer, espero que tenham percebido. Vou só aqui aproveitar para vos mostrar um bocadinho o aspecto também do site. Não sei se estão a ver. Portanto, o site tem este aspecto. Têm de entrar, não é? Portanto, tem que fazer o registro, participa agora, depois ele vai-vos pedir para fazerem a autenticação. Neste momento, eu depois já fiz aqui, tenho que fazer o registro, só depois de fazer o registro é que podem submeter propostas e fazer a votação, e é que vai fazer a validação da residência. Portanto, assim que estiverem registados, depois conseguimos entrar aqui neste menu, mas só a partir de 1 de abril e até 31 de maio é que conseguimos submeter as propostas. Depois temos aqui também o campo para votação e irá sempre aparecer aqui. Quando estivermos já com isto tudo em andamento, depois podemos ver aqui também propostas apresentadas, propostas em votação, número de votantes, e onde depois aparecer aqui mais à frente as propostas quando estiverem em votação, com os gráficos a subir, e podemos acompanhar essa situação. Portanto, aqui depois tem, que é um OP, portanto tem aqui o menu onde podem explorar o site e ver aqui rapidamente algumas dúvidas que possam ter. Podem vir aqui consultar, tem aqui a documentação, e cá está as normas e o regulamento, podem depois vir aqui também dar uma vista de olhos. O regulamento e o documento de normas são bastante simples de ler e aconselho. Agora, parar a partilha. E, portanto, espero que tenham percebido. Estamos aqui ao dispor para as vossas dúvidas. Espero que tenha sido objetivo. Obrigada pela tua apresentação. Temos aqui, agora é o momento em que vocês podem realmente fazer perguntas, como o Luís estava a dizer. Eu já coloquei aqui, entretanto, também o site que tu estavas a falar, Luís, para toda a gente que queira aceder e já ir acompanhando. Está aqui na parte dos comentários. E temos aqui já 2 perguntas que eu vou puxar aqui para o ecrã.
Temos o Luís Nunes que nos pergunta qual o valor máximo a atribuir a cada proposta aprovada ou aceite? O valor é assim, o valor atribuído à proposta vencedora, imagino que há uma proposta que tem mais votos. Tem que haver sempre uma proposta com mais votos. Essa proposta é atribuído o valor máximo. Ok, portanto, aquele valor que falaste será sempre... Portanto, o valor não é distribuído por várias propostas. Sim. É apenas para uma proposta. Se a proposta que tiver o valor máximo, por exemplo, for de 10 mil euros, ainda os restantes 15 mil podem depois ser distribuídos pelas outras propostas que ficarem abaixo, até aos 25. Ok. Luís, não sei se respondemos à questão. Se houver aqui alguma dúvida, poderá colocar aqui abaixo. Temos outra questão, Luís. Aqui, Filipe e Sandra, que perguntam: boa tarde a todos, uma pessoa pode fazer só uma ou várias propostas? Sim, uma pessoa, um eleitor, só pode apresentar uma proposta. Ok. Ora, se alguém tiver mais alguma questão, portanto, podem colocar agora. As que tínhamos até ao momento estão aqui colocadas. Deixem-me só referir, e temos 73 pessoas neste momento aqui presentes e tem sido uma constante ao longo da apresentação, o que muito nos agrada também, porque isto, ao fim e ao cabo, é o nosso salão nobre completamente cheio, não é? Ou mais ainda. Exatamente. E, portanto, também demonstra aqui bastante interesse e acho que será um orçamento participativo muito participado. Bem participado. Sim. Esperemos que sim. Pronto, nós no momento não temos aqui mais nenhuma questão. Eu vou só deixar aqui a ressalva de que este direto ficará gravado no nosso Facebook, portanto poderá aceder a este direto a qualquer momento e qualquer questão que seja colocada também procuraremos dar resposta. No entanto, Luís, não sei se quer esclarecer que existe um e-mail para o qual as pessoas podem enviar dúvidas, correto? Sim, o e-mail que está dedicado ao orçamento participativo é o op@cm-oleiros.pt op@cm-oleiros.pt. Deixei também já aqui nos comentários. E pronto. Se tiverem mais alguma dúvida, podem colocar ou vir aqui à Câmara Municipal ou mandar e-mail. Claro que sim. Espreitar também o site. Tem... Não sei, o Sr. Albino também fez alguma questão? Sim, tenho aqui o César a dizer que sim, que o Sr. Albino fez alguma questão. Deixa-me só dar aqui um bocadinho para cima. Se houver alguma questão também que nos tenha aqui escapado, também podemos responder depois à posterior. Não? Sim, não me está aqui a aparecer nenhuma questão do Sr. Albino. Está aqui, já me apareceu. Acho que o César está um bocadinho mais à frente. Sim. Pessoa coletiva não pode concorrer, pelo que percebi, só as pessoas singulares. Isso, sim. É isso que ele está a perguntar. Só pessoas coletivas não podem, só pessoas singulares. Ok. Portanto, neste caso, presumo que tenha a ver com a associação. Exato, não invalida o presidente da instituição de concorrer. Está aqui, o César está aqui. Pode concorrer como pessoa individual, como cidadão, portanto. Exatamente. Vou puxar já agora o César. Exatamente, o César está muito mais calibrado. Obrigado. Não, eu só estava a esclarecer mesmo, é que eu relembro aquilo que nós falamos há bocadinho, o conceito de pessoas para pessoas. O objetivo dos orçamentos participativos não é se sobreporem aos regulamentos de apoio associativo que já existem. E, portanto, eles devem surtir efeito para a população em geral. Não quer dizer, e reparem uma coisa, e eu dou o exemplo, há bocadinho eu falei do Scout Park, o parque de escoteiros que foi construído aqui. O parque não é da propriedade dos escoteiros, o parque continuou da propriedade do município.
tem usufruto dos escoteiros da mesma maneira que tem usufruto por outras coletividades que queiram usufruir daquele parque. Agora, obviamente, foi mais preparado para as necessidades dos escoteiros. Da mesma maneira que eu ainda, acho que foi ontem ou hoje, que estava ao telefone com o Luís e com exemplos, por exemplo, da banda filarmónica, comprar instrumentos para a banda filarmónica não é viável, não é admissível no âmbito do processo. Comprar instrumentos para o município ter, para poder ensinar música a crianças do município, ou a jovens, ou a idosos do município, seja o que for, sim, já é possível. São duas coisas separadas, mas que deve ter muito concreto, ou seja, e atenção, eu também sou presidente de uma instituição, portanto gostava muito de que por vezes o orçamento participativo fosse para benefício da minha instituição, mas não é esse o propósito. Não é o âmbito da coisa. Não é esse o âmbito. É isso, devem concorrer a tudo aquilo que são os apoios associativos e que eu tenho a certeza que Oleiros também tem isso regulamentado, portanto devem ir atrás desses apoios que existem pontuais ou regulares, ok? Claro que sim. Só aqui uma ressalva, eu percebi que houve aqui uma confusão, entretanto já respondi aqui ao senhor, mas só fazer esta distinção, se calhar vocês conseguem depois explicá-la melhor, que este orçamento participativo é diferente de um orçamento do município para os assuntos normais e gerais. Portanto, este é um orçamento em que as pessoas podem participar, ao contrário do orçamento geral. Obviamente, e normal. Obviamente. Esta verba está alocada e já está definido no orçamento da Câmara Municipal. Portanto, exatamente. É uma verba que está já definida no orçamento da Câmara Municipal, alocada ao orçamento participativo. Portanto, irá estar no final, em novembro, irá ser depois dedicado o valor a atribuir ao projeto para ser depois implementado em 2022. Portanto, tem a ver com o nosso orçamento da Câmara Municipal, mas não tem a ver, tem e não tem, portanto, digamos assim. É uma coisa à parte. É uma coisa à parte. Tem estas regras específicas que acabámos de ver. Pronto, o Sr. Albino está aqui a agradecer, já percebeu a questão. Não sei se haverá, César, não sei se relativamente às questões anteriores terá alguma coisa a acrescentar. Estava-me a falar há pouco do valor máximo a atribuir a cada valor máximo, exatamente. Se quiser voltar a esta questão, essa prática, reparem, há diferentes filosofias. Há filosofias em que se estabelece um valor máximo por proposta, ok? Quando os valores globais do orçamento participativo são mais significativos, nós próprios somos defensores que isso aconteça. Até porque o público em geral muitas vezes não percebe, e a população em geral muitas vezes não percebe as dificuldades que existem derivadas da legislação que a própria autarquia tem que cumprir em termos de aquisições. E quando os projetos são tipicamente 75 mil euros para cima, muitas vezes em autarquias mais pequenas como Oleiros, até projetos de 50 mil euros são complicados de implementar. Em termos de aquisição, em termos de implementação de terreno, essa questão aprende-se e, portanto, nós recomendamos que seja dividido e que haja um teto máximo, um limite máximo, ok? O limite, havendo-se por 25 mil euros, é uma boa prática. O valor é perfeitamente aceitável de execução num ano inteiro apenas e, portanto, sendo escolhida agora, e, portanto, ela relembra a minha explicação, há uma fase de deliberação e de escolha agora em 2021, ele vai ser executado em 2022, ok? Portanto, ela obrigatoriamente tem que ser executada em 2022. A proposta que for escolhida este ano. Para o ano, vocês irão fazer outro processo e vão escolher o que é que vai ser executado em 2023. E isto entra num ciclo, ok? E, portanto... Já está aqui a responder, desculpa, está a responder aqui já à questão também que apareceu. Entretanto, o Rui Moreira está-nos a perguntar, a proposta terá alguma validade, ou seja, terá de ser concretizada toda em 2022, a proposta vencedora? Salvo o regulamento prevê um ano, correto? É um ano. Sim, é um ano. Sim. É um ano. Exatamente. Sim. Ou seja, e vou dar mais uma vez um exemplo para percebermos.
Houve num município onde nós trabalhamos que aquilo que propuseram foi haver ações de formação e dinamização de ações de formação sobre bullying e etc. Ok? Nas escolas. O período de validade dessas ações de formação, ou seja, a execução do projeto, teve que ser englobada em um ano. Ou seja, o que é que se consegue fazer num ano civil, não num ano letivo, num ano civil. Ok? Neste caso, mais uma vez, aquilo que foi escolhido agora, e, portanto, vai ter que ser executado entre 1 de janeiro de 2022 e 31 de dezembro de 2022. Daí que 25 mil euros é um valor que nos parece, até pela experiência de que é perfeitamente execuível de o executar e, portanto, isso limita aqui alguma situação. Ok? Temos aqui, deixa-me só adicionar aqui o vereador Paulo, que nos quer dar uma palavrinha. Vereador, está em direto também. Penso que queria acrescentar aqui alguma consideração. Não era bem sobre isto, Eduarda, não era bem sobre, mas sobre algumas questões que aqui colocaram. A Fernanda Reis coloca aqui que tem boas ideias, mas que não é residente oficial em Oleiros, que não pode apresentar propostas. Bem, quem não é residente em Oleiros realmente não pode apresentar propostas, mas não tenho dúvida nenhuma que estas propostas são propostas para a sua aldeia, para a sua localidade, e poderá sempre recorrer a familiares, à mãe, à tia, a amigos, desde que seja uma proposta boa para aquela localidade, ela poderá dar essa ideia, poderá ser outra pessoa a apresentar a proposta. É importante que quem nos visita, muitos imigrantes ou pessoas que estão em Lisboa, Porto e Coimbra, sejam jovens ou não, que queiram apresentar as suas propostas, não residem, mas poderão sempre apresentar através de amigos. Também está aqui uma pergunta que não tem muito a ver aqui com a questão, que tem a ver mas que é oportuno falarmos sobre ela, porque tem a ver sobre a realização ou não da Feira do Pinhal no ano 2021. Pois bem, a realização da Feira do Pinhal vai estar dependente daquilo que for a avaliação da DGS e das várias entidades envolvidas mais para a frente. Portanto, não é uma decisão que a Câmara Municipal possa tomar de ânimo leve e possa agora estar aqui a comunicar: vamos realizar a Feira do Pinhal ou não vamos realizar a Feira do Pinhal. Quanto também à questão que o Sr. Jorge Manuel Costa coloca sobre uma pavimentação, posso transmitir que este Executivo aprovou no Orçamento Geral da Câmara para o ano de 2021 uma verba de cerca de 2 milhões de euros para pavimentações, onde está previsto esta pavimentação que ele aqui se refere. Acontece que esta pavimentação é uma pavimentação com valor elevado e que tem que ser submetido ao Tribunal de Contas, e a Câmara neste momento o que está à espera, está a aguardar pelo visto do Tribunal de Contas para depois poder proceder à adjudicação desta obra. Eram estas questões que eu queria aqui esclarecer, que vi aqui que algumas pessoas colocaram. Obrigado. Obrigada. Eduarda, se me permites, o Diogo Mendes... Sim, já vi. Temos aqui outra questão. O motivo ou razão de só se poder fazer uma proposta. A ideia aqui, e isso foi debatido, eu lembro-me quando estivemos a ponderar o regulamento e as normas, é que garantir que os proponentes dedicam toda a sua atenção à proposta em causa. Ou seja, toda a gente, e eu acredito que os oleirenses têm imensas ideias. Agora, das ideias todas, haver alguma priorização, porque senão aquilo que vai acontecer é que vão aparecer 200 ideias e nós não sabemos, e nem a própria pessoa sabe qual é que é mais importante ou mais prioritário. Ok? E, portanto, a ideia é que nós também tenhamos essa necessidade, enquanto cidadãos participantes de um orçamento participativo, em nós próprios priorizarmos as nossas ideias e sabermos de todas as 10 ideias, 12 ideias que eu tenho, a mais urgente, a mais que vai trazer mais impacto para a minha população, e isto é importante, que eu vou conseguir dinamizar mais a minha comunidade em torno desta ideia, é esta. E eu escolho dentro das minhas ideias qual é aquela que eu acho
que a comunidade vai gostar mais e que vai criar mais impacto e que, portanto, vai dar mais participação, vai gerar mais participação. É este foco que se pretende quando os regulamentos, e atenção, não é só aqui em Oleiros, é uma norma muito a nível nacional, que as pessoas só se foquem numa proposta. Já porque depois vai pressupor uma votação, não é? E portanto também seria um bocado mais confuso se cada pessoa tivesse, imagina, 10 propostas, não é? Exatamente. Atenção, sim. Aquilo que a Anabela Rodrigues diz, e é verdade, Exatamente. Duas pessoas que moram na mesma casa podem apresentar cada uma a sua ideia. Agora, as duas vão estar a concorrer para o mesmo dinheiro. Exatamente. Imaginemos que as duas propostas são de 25 mil euros. Elas vão estar a concorrer entre si, a canibalizar-se uma à outra. Portanto, pode haver aqui problemas. A rivalidade dentro de casa. Reparem uma coisa, e vamos ser muito claros. Eu consegui reunir, há duas propostas, duas ideias fabulosas. Eu tenho 200 amigos, a minha esposa tem 200 amigos. Mas são os mesmos. Eles, quando forem a votar, vão escolher entre mim e a minha esposa. O resultado é que vai ganhar o Luís, que tem 150 amigos. Não tem 100, tem 150. Exatamente. As minhas propostas, em termos individuais, iam ganhar, porque tinham mais força. Eu estava focado. Estava dedicado àquilo. Eu, ao desfocar, posso. Não quer dizer que a matemática da votação é toda muito complicada, ok? E na participação. Mas pode ser que ao desfocar eu perca a oportunidade do projeto ser o projeto ganhador. E é isso que nós queremos ao se pôr, e que o Oleiros quer ao meter uma proposta de uma pessoa, é que se foque. É que as pessoas se foquem para garantir ao máximo que essa proposta tenha as melhores condições possíveis para ser a proposta ganhadora. César, temos aqui mais uma questão. O Luís, que já nos tinha feito uma questão antes, ele está a questionar, ou seja, poderá existir apenas uma proposta vencedora ou várias caso a primeira não atinja os 25 mil? Podem existir várias, foi aquilo que o Luís Mendes, não o Luís Nunes, mas aqui o Luís Mendes já explicou. Já tinha explicado. Se for 10 mil, pode haver uma segunda de 15 mil que é ou duas, três, ou de 5 mil euros, ou de 5 mil, até esgotar o valor dos 25. Uhum. Ok, esse ficou esclarecido. Não sei se haverá aqui mais alguma questão. Se não, terminaremos aqui a sessão. Queria só perceber se ficou aqui esclarecido com o Luís. E com todos os outros que fizeram questões. Ok, pronto. Não havendo mais questões, só agradecer também ao César a disponibilidade e a simplicidade das respostas, que acho que ajudou imenso aqui também à dinamização. Obrigada, César. Pronto, e ficamos por aqui. O Luís está a dizer que já respondemos. Pronto, ótimo. No entanto, se ficar alguma questão por responder, já sabem, podem comentar aqui. Nós vamos estar também atentos para tentar ir respondendo e utilizar o e-mail que deixámos um bocadinho mais acima, op@cm-oleiros.pt, que também serão respondidas todas as questões. Deixámos também aqui nos comentários o site onde poderão aceder a todos os documentos e tudo aquilo que o Luís esteve a falar durante a sua apresentação. Luís, não sei se tens alguma coisa a acrescentar. Não, a agradecer aqui a participação de todos, e esta participação agora mais final também foi muito interessante da minha parte. Espero que apareçam muito boas propostas. Muito e boas propostas. Então, obrigada a todos, o resto de um bom dia e que haja muitas participações, sim, sem dúvida. Obrigado. Boa tarde.